Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e também para a sua família. Nesta manhã aqui de terça-feira, nós estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui nesta semana de reflexão bíblica o assunto sobre profecias ou as profecias acerca de Jesus e os seus cumprimentos também. Esta semana que antecede aí a semana do Natal, nós colocamos aqui no nosso coração de trazer aqui esta semana de reflexão bíblica sobre as profecias acerca de Jesus e também o seu cumprimento dessas profecias. São realmente aí algumas reflexões importantes demais para a nossa vida cristã, principalmente quando nós estamos abordando ou falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta semana que antecede aí a semana do Natal, que daria na sexta-feira, que é comemorado aí praticamente no mundo inteiro o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós aproveitamos este momento, esta semana que antecede o Natal, nós aproveitamos a oportunidade aqui na nossa semana de reflexão, que nós fazemos aqui todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, e nós trazemos aqui um assunto, e dentro desse assunto nós trazemos aqui também algumas temáticas bíblicas. Então o assunto que nós estamos aqui abordando nesta semana são as profecias e o seu cumprimento a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só lembrando que nós antes começamos a falar relacionado de uma primeira profecia a qual foi anunciada, falada pelo próprio Deus, que foi a profecia do livro de Gênesis, no capítulo de número 3, verso de número 15, e o seu cumprimento em Lucas, capítulo número 2, verso número 7, onde nós abordamos aqui esta profecia que da semente da mulher nasceria que feriria a cabeça da serpente. Foi quando Deus anunciou lá no Éden, capítulo 3, verso 15, e teve o seu cumprimento aí relacionado ao nascimento de Jesus, que seria da semente da mulher. Teve o seu cumprimento em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 7. E hoje nós queremos aqui falar também de outra profecia a respeito de Jesus, que ela foi pronunciada, que ela foi falada por um dos profetas, a qual Deus usou esse profeta, por nome de Miqueias. E a profecia que Miqueias previu da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde seria o local do seu nascimento. Esta profecia ela é importante nós analisarmos, nós pensarmos sobre essa profecia que Miqueias profetiza, anuncia, prevê o local do nascimento do menino Jesus. Então esta semana é uma semana realmente especial, principalmente para mim é especial, porque é uma semana que nós estamos aqui tratando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também é uma semana que antecede também o Natal, que é comemorado o dia do nascimento de Jesus, praticamente no mundo inteiro, e nós colocamos no nosso coração de trazermos aqui essas profecias a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus pronunciamentos, os seus anúncios e também os seus cumprimentos, porque toda profecia que ela foi anunciada
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela teve o seu cumprimento na íntegra. Foi as profecias que realmente elas não falharam. Todas as profecias que foram profetizadas ou anunciadas ou previstas através dos profetas a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas essas profecias elas se cumpriram, nenhuma delas deixaram de se cumprir. A de ontem, a qual nós dimos início aqui, que seria a semente de uma mulher, a qual realmente, que é pronunciada lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, no verso 15 do livro do Gênesis. E ela tem o seu cumprimento no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 7. Então, quer dizer, Deus ele vela, ele cuida, ele preserva a sua palavra, para que esta palavra ela tenha o seu cumprimento no momento certo e na hora certa. Deus ele tem este cuidado específico, este cuidado amoroso, este cuidado glorioso com os cumprimento ou com o cumprimento da sua palavra na totalidade. Então, a profecia de hoje que nós queremos aqui estar refletindo é sobre a profecia que o profeta Miqueias profetizou a respeito do lugar onde Jesus nasceria, o local aonde Jesus nasceria. E essa profecia que o profeta Miqueias profetizou, ela também teve o seu fiel cumprimento. Ou seja, Deus previu o local exato aonde Jesus iria nascer. O local, a região geográfica aonde o menino Jesus iria nascer. Isso é importante nós ter este conhecimento, esta ciência, porque na nossa vida cotidiana aparecem alguns argumentos, alguns documentários às vezes que são contraditórios àquilo que a Bíblia aborda na sua fiel totalidade. Então, no livro de Miqueias, no capítulo número 5, no versículo de número 2, é uma fiel profecia ao do profeta Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está anunciando o local aonde o menino Jesus iria nascer, a cidade aonde Jesus iria nascer. Miqueias capítulo número 5, verso de número 2, diz assim: mas tu, Belém, Efrata, olha só, Miqueias está falando que é em Belém, ele está dizendo, mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Olha só, Miqueias está profetizando, ele está indicando a região, o local, a cidade aonde Jesus iria nascer. Olha que coisa interessante. De ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Então o profeta Miqueias está apontando da onde iria sair o rei, aquele que iria reinar Israel, ou que vai reinar Israel no milênio por um período de 1000 anos. Então, esta profecia, ela teve o seu cumprimento fiel. Ela não deixou jamais de se cumprir. Ela teve o seu momento fiel, na hora certa e no lugar a qual foi previsto. Então quer dizer que Deus, o seu cuidado com a sua palavra ainda continua o mesmo. Aqui é claro uma prova de uma profecia a respeito aonde o menino Jesus, a cidade a qual realmente Jesus iria nascer, é profetizada e tem o seu cumprimento fiel. O cumprimento fiel dessa passagem está no livro de Mateus,
no capítulo 2, verso de número 1. Olha o que é que diz. E tendo Jesus nascido em Belém de Judá. Olha que coisa extraordinária. E tendo Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herode, vieram os magos do oriente de Jerusalém. Então, está aqui o cumprimento dessa extraordinária profecia que foi profetizada pelo profeta Miqueias, inspirado, claro, sem dúvida, pela pessoa do Espírito Santo. Os profetas que profetizaram a respeito de Jesus, eles não profetizaram com as suas imaginações da mente, não, jamais. Jamais toda profecia dos profetas que profetizaram da parte de Deus, eles não profetizaram usando a sua imaginação humana e nem o seu intelecto humano, nem a sua sabedoria humana. Todos eles profetizaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é extraordinário. Então aqui está realmente a profecia acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu fiel cumprimento da sua palavra. Isso é completamente extraordinário. Jesus, ele nasceu exatamente 9 meses após Maria haver concedido de modo sobrenatural. É interessante esta cidade onde Jesus nasceu, Belém de Judá, onde até nós fizemos aqui algum comentário, alguma reflexão sobre que não acharam hospedaria para o menino Jesus, para Maria dar a luz a Jesus, não acharam nenhuma hospedaria. Por isso que fala que ele nasceu ali numa manjedoura. Maria embrulhou aquele menino com lençol e colocou naquela manjedoura ali naquele local. Então realmente não se acharam um local, uma hospedaria para Maria dar luz ao Salvador do mundo. Veja só que situação realmente aonde Maria dá a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem mais, concedeu no tempo determinado. Quando se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz, Jesus nasceu conforme a profecia em Belém, Miqueias 5:2. Olha que coisa interessante. Quando se cumpriu os dias de Maria dar luz, Jesus nasceu conforme a profecia. Olha que coisa tremenda. Jesus não nasceu por acaso, não. Jesus não nasceu realmente assim de uma hora para outra, não. Teve uma profecia. E é bom lembrar aqui que o nascimento de Jesus, ele foi de forma sobrenatural. Jesus, ele foi gerado e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não houve o contato físico, não houve ali um ato relação entre José e Maria. Não houve realmente o contato físico, não houve. Ou seja, o espermatozoide de José ali inserido ali no óvulo de Maria. Então não houve isso. Não houve esse contato físico de relação entre José e Maria para que Jesus nascesse. Não houve. O nascimento de Jesus, ele foi de uma forma sobrenatural e foi gerado pelo Espírito Santo. É coisa tremenda isso, é coisa maravilhosa. Então, realmente, o local aonde nasceria o menino Jesus. Nasceu ali em Belém de Judá. E quando os magos viram a estrela dando sinal, os magos foram até Jerusalém e ali levaram ali mirra, levaram ali ouro, prata, ali para contemplar o menino Jesus, a qual realmente teria nascido conforme a profecia. Então realmente isso é coisa realmente extraordinária. E Deus o preservou isso. Deus cuidou para que isso acontecesse. Olha que coisa interessante, o cuidado de Deus. E para isso Deus providenciou que
que o alistamento decretado pelo imperador Augusto obrigasse José e Maria a locomover-se de Nazaré, na Galileia, para Belém, exatamente na época de Maria dar à luz. É coisa extraordinária. Deus interferindo ali, trabalhando. Deus trabalhando, que ali é feito realmente um alistamento, ali foi feito realmente a questão do censo, para realmente ali ver a quantidades de moradores das regiões, e foi quando deu que José e Maria saíram de Nazaré até Belém, exatamente na época de Maria da luz. Jesus nasceu como os demais homens nasceram. Olha só, Jesus nasceu como os demais homens nasceram. É interessante isso, nós refletirmos sobre isso. Ele nasceu como os demais homens nasceram. Deu prazo de 9 meses e Maria realmente teve o menino Jesus. Houve, porém, uma manifestação sobrenatural. Uma multidão de anjos cantaram diante de um grupo de pastores de ovelha. Louvores ao Messias que havia de nascer. Olha que coisa realmente, que havia nascido. Os anjos, uma multidão de anjos cantaram, louvar a Deus ali diante dos pastores, louvando ao Messias que havia nascido. Veja só que realmente o nascimento de Jesus, apesar de ser de uma forma sobrenatural, pelo Espírito Santo, concebido e gerado pelo Espírito Santo, é interessante realmente que nós refletimos sobre a grandeza de Deus e a glorificação de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, quando Maria deu à luz, uma multidão de anjos louvaram ali a Deus. Diante ali, um grande grupo de pastores, eles louvaram a Deus. Isso é coisa realmente fantástica, extraordinária, porque Deus, pela sua bondade, pela sua grande misericórdia, tem cuidado que as profecias, elas se cumprissem no seu determinado tempo. O interessante, o maravilhoso disso, é o cuidado de Deus com a conservação da sua palavra anunciada pelo homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus tem todo o cuidado do decorrer da história para que esta profecia que foi falada há não sei quantos mil séculos atrás, quantos mil anos atrás, esta profecia, ela vai realmente sendo cuidada pelo próprio Deus para ela ter o seu cumprimento no momento certo, na hora certa. Então, Deus, ele vela pela sua palavra. Foi o que ele disse para Jeremias, que ele velaria pela sua palavra para que a mesma tivesse o seu cumprimento no tempo certo. Então, o cuidado de Deus é extraordinário demais em relacionado às profecias. Aquelas profecias que foram profetizadas, anunciadas pelos homens santos de Deus. E Deus tem todo cuidado com isso. No decorrer da história da humanidade, da história do povo de Israel em si, diante de tudo isso, os acontecimentos que o povo de Israel viveram, sofreram, as perseguições, as angústias, os cativeiros, as prisões que o povo de Israel sofreu, as angústias, as perseguições das outras nações no decorrer da história de Israel. Mas o que é importante diante de tantas essas situações, diante de tudo isso que o povo de Israel sofreu, o que é mais importante, tudo é importante, mas o que nos chama mais atenção
é o cuidado de Deus com as profecias para que elas tivessem o seu cumprimento. Isso é fantástico demais. Isso é tremendo demais. Porque nada tira a atenção de Deus mediante a isso. Nada tira Deus do controle. Deus, ele não se perde, Deus não se controla, jamais. Deus, ele está observando e cuidando de tudo para que essas profecias tenham o seu cumprimento na íntegra e que o nome dele venha a ser glorificado. A qual nós falamos ontem, a profecia do Éder, capítulo número 3, verso 15, e o seu cumprimento em Lucas, verso 7, que fala que seria a semente de uma mulher, que o próprio Deus pronuncia isso à serpente lá no jardim do Éden, que da semente da mulher, da descendência, sairia um que feriria a cabeça da serpente. E esse foi Cristo. Isto aconteceu na cruz. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Porque o cuidado de Deus ainda é enorme, é muito grande com a sua palavra. E Deus cuida dela para que ela tenha o seu cumprimento no momento certo, na hora certa e no tempo certo. E hoje nós trazemos aqui essa reflexão do lugar aonde Jesus nasceu. O que foi profetizado pelo profeta Miqueias teve o seu cumprimento em Mateus capítulo 2, verso 1. Então quer dizer, Deus, ele vela e ele cuida da sua palavra com amor, com carinho, porque a palavra é dele, não é nossa. A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Se a palavra é de Deus, ele cuida dela com amor, com carinho, para que a mesma tenha o seu cumprimento na data prevista pelo próprio Deus, através dos profetas. Então, que Deus abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Que você tenha uma ótima terça-feira de hoje e que Deus nos ajude a cada dia compreendermos esta beleza maravilhosa das profecias acerca de Jesus e os seus cumprimentos da mesma. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E nós só temos a ganhar com isso, que é o aprendizado da palavra de Deus. Deus te abençoe e um abraço grande no seu coração e no coração da sua família.